Olá, seguidores. No vídeo de hoje eu vou falar sobre PMIS11, o hedge fund da Paramis, que é o Thiago PS, seu canal Fique Esperto. Então, o primeiro ponto que vou comentar aqui com vocês para despertar o interesse aqui por um fundo que provavelmente muitos não conhecem é a questão da remuneração. Então, PMS11 aqui com um rendimento de 9,2 centavos, uma cotação aqui próxima aos R$ 8,808, que no momento que estou gravando, tem um dividend yield de 1,14% ao mês. Então aqui talvez alguns de vocês não estejam vendo aqui como sendo um rendimento assim tão legal, né? No entanto, aqui em PMS11 já tem alguns finais de semestre que a gente tem observado aqui algum rendimento extra, né? Tivemos aqui em dezembro de 2025, em junho de 2025 nós também tivemos esse rendimento extra. Olha que no final de 2025 a gente teve um IPCA abaixo, né? Mesmo assim, o fundo conseguiu pagar aqui um valor mais elevado. Então, o correto aqui a se fazer talvez seja pegar a média dos últimos 6 meses para a gente ter uma noção de um dividend yield linearizado para PMS11. Então, aqui, segundo o Clube FI, nos últimos 6 meses, nós tivemos uma distribuição de 57,5 centavos nos últimos 6 meses. Então, vamos pegar aqui 57,5 dividido por 8,08, a cotação que no momento estou gravando. Temos aqui 7,11 em 6 meses, dividindo por 6 meses. Temos aqui um dividend yield de 1,18%. Então aqui o yield já começa a ficar mais interessante. Detalhe que, como vou mostrar aqui mais à frente, esse é o rendimento que ele não é dependente de Selic. O fundo tem sim uma exposição a Selic, mas não é majoritária. Então, esse é um rendimento que eu acredito que seja que a Paramis em PMS11 consiga manter sem muita dificuldade. Então, esse aqui é um ponto que eu tenho dado bastante atenção ultimamente, que é travar bons dividend yields antes que a Selic caia e o mercado comece a aceitar yields mais baixos aqui pelos fundos. Ok? Vamos ver aqui outro ponto que eu comentar com vocês também aqui sobre o desconto patrimonial. Temos aqui 14% de desconto. Enfim, até que é um desconto ok, né? Um fundo de gestora menor acaba que o mercado coloca mais desconto. Ok, agora começando a falar um pouco mais sobre os fundamentos aqui de PMS11, a começar pela gestora. Então, a Paramis, aqui essa gestora eu conheço mais pelo hedge fund deles, o RIF, que eu acompanho já há mais tempo. Mas enfim, é uma gestora que eu gosto, tá? Ela é uma gestora que demonstra se preocupar com os cotistas, aqui, tanto aqui nesse hedge fund quanto no FINFA deles, a gente pode notar uma carteira bem diversificada. Isso aqui é um ponto que eu acho importante, tá? Porque uma gestora que monta um fundo com uma carteira muito concentrada, para mim, isso é uma gestora que não está preocupada com o investidor, ok? Além disso, não sei se aqui colocaram um link, é que os gestores fazem live mensal, tá? Aqui no fundo de infraestruturas colocam o link para live, mas aqui não colocaram. Mas, enfim, aqui com relação a Paramis, até o momento não tenho nada a reclamar da gestora, tá? Não tem caso aqui de ancoragem com os amiguinhos, troca de favores. Então, uma excelente gestora. Talvez o maior risco aqui é a possibilidade dela vir a ser comprada, algo que torço para não acontecer, tá? A gente tá muito carente aqui de boas gestoras fazendo o mínimo, né? Não fazer rolo. Não fazer rolo, que deveria ser o mínimo, já tá sendo diferencial pra caramba aqui em Fusão Bilhares. Muito gestor aí que é pra lá de rolezeiro. Ok, agora aqui vamos para um ponto que eu acho bem interessante que a Panamis faz. Essa política de alocação target, que é a meta de alocação
que os gestores colocaram para o fundo. E isso aqui é interessante, importante, porque a gente tem o norteamento do que o gestor pretende fazer com o PMS11, já que o mandato de um hedge fund é muito amplo, né? A gente fica muito perdido. Talvez o gestor agora está muito focado em CRI, depois ele vai para fundo imobiliário. Então, isso aqui é importante, tá? Ter essa política de alocação. E aqui eles colocam que a alocação em CRIs varia entre 70% e 85% para carrego, mais 5 a 10% em CRIs para ganho de capital. Então, aqui a gente já pode concluir que a alocação majoritária em PMS11 vai ser em CRIs. Essa daqui é uma estratégia que eu gosto bastante para hedge fund. O CRI ele vai gerar uma boa renda recorrente já no curto prazo, né? Bastante geração de caixa. E com isso eles têm espaço para investir em estratégias que talvez não gerem caixa de curto prazo, como desenvolvimento, imóveis. Apesar de que, devido ao fato do fundo ser pequeno, isso limita bastante a alocação em outras estratégias mais complexas, né? Mas enfim, torço muito aqui para que a gestora consiga crescer. E por mim eu até posso ajudar isso aqui, sempre falando aqui dos fundos dela, tá? Mas, enfim, agora aqui, próximo passo que eu vou comentar com vocês é sobre as alocações atuais. Então, atualmente o fundo ele possui cerca de 70% em CRIs, tem 10% em FIIs. A alocação em FIIs deles aqui, para ser bem sério, não, a alocação deles não é das melhores, não, tá? Vocês poderiam escolher aqui melhores os FIIs. Mas também não tem tanqueira aqui, não, tá? Super tanqueira. Esse PTS11 é meio tanqueira, mas não é das melhores carteiras de fundos imobiliários. Mas também não chega a ser completamente horrível, né? Agora que o ponto que está me chamando atenção é esse valor em caixa de 22%. Um ponto eu até pretendo cobrar o gestor, porque que ele está com essa alocação em um patamar tão reduzido. Ok, agora aqui vamos para a parte mais importante do vídeo, aonde vou debater com vocês sobre a carteira de crédito do fundo, que é a parte mais relevante aqui em PM e S11. Então, aqui um ponto que eu gosto muito aqui no PMS11 e nos demais fundos da Parames é a boa diversificação. Notem que aqui a gente tem uma exposição de 5,1% no maior devedor e tem aqui 5,1 e outro 3,5. Tem aqui 3,1 e depois todos os devedores a gente tem uma exposição abaixo de 3%. Então, uma excelente diversificação por devedor aqui em PMS11. Aqui, ainda por cima, essa maior exposição aqui de 5,1% no Shopping Metrô Itaquera é uma exposição que eu acho bem tranquila, tá? Aqui aqui é uma concessão. Aqui o projeto, o shopping já está construído, não tem risco de obra. As garantias, aqui com certeza tem uma seção fiduciária dos aluguéis, então uma seção de aluguéis com uma boa diversificação, né? Aqui a própria concessão ela tá dada como garantia, mas só essa questão da seção fiduciária dos aluguéis já é excelente, tá? É uma excelente garantia que funciona muito bem. Já tivemos casos em que se mostrou muito válida a seção fiduciária. Então, aqui a maior exposição do fundo, para mim, julgo como muito tranquila. Ok, vamos aqui agora qual o próximo passo que vou comentar com vocês. Assim, outro ponto que eu gosto também aqui nessa tabela de CRIs, que é o principais garantias. Isso aqui quebra bastante o galho, tá? Realmente para a gente olhar aqui, ó, por exemplo, tem alguns CRIs que não possuem garantias reais, como é que, ó, apenas cessão fiduciária e fundo de reserva. Então aqui fica mais fácil a gente identificar ativos que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado, né? Não tem garantia real. E no caso, CRI Urba Mezanino é acho que é um caso de é, dívida pró soluto, tá? É dívida pulverizada.
Então aqui é menos mal aqui nesse caso. Tem aqui também outro que não tem garantia real da Metrocasa. Também é de Metrocasa e MRV Pro Soluto. São dívidas é, pulverizadas em que eu não vejo tanto risco assim pelo fato de não ter garantias reais, mas como é muito pulverizado, diminui muito o risco. Outro caso que não tem garantias reais, esse é Riplanova. Então já está bem próximo aqui ao vencimento, né? Abril de 2026. Mas quando a gente vem aqui nesse RI Planova, tem aqui é um contrato de construção de linha de transmissão celebrado com a Engie. Então aqui tem uma seção fiduciária aqui de contrato com uma empresa listada em bolsa. Então aqui um ponto bem positivo, né? Diminui bastante o risco aqui dessa operação. Agora aqui alguns CRIs que a gente pode ter que tomar um pouco mais de cuidado. Primeiro, esse CRI CSN, daqui da Companhia Siderúrgica Nacional. Isso mesmo, a CSN listada em bolsa. Então, ó, essa empresa, a CSN, ela é bem alavancada, tá? Ela teve alguns questionamentos aqui mais recentemente. Mas, enfim, olhando aqui o CRI que o fundo tem exposição, aqui tem a aliança fiduciária aqui do imóvel, o que reduz o risco, né? Pena que é uma dívida longa, né? De abril de 2042, vai demorar bastante para se livrar desse ativo. Mas enfim, a CSN está super alavancada, mas está trabalhando para diminuir essa alavancagem, está vender posição aqui na parte deles de cimentos. Mas enfim, aqui tem que tomar um pouco de cuidado. Esse RI Mega Moda. Aqui o devedor, acho que é o Martins Ribeiro, está em recuperação judicial. Apesar disso, o CRI ele segue pagando as parcelas, já que esse Mega Moda é um shopping, tá? É um shopping que, assim como eu disse, tem a garantia que funciona muito bem, que é a cessão fiduciária dos recebíveis de aluguéis. Então, mesmo que o devedor ele esteja em recuperação judicial, esses aluguéis aqui do shopping, eles são utilizados para fazer os pagamentos das parcelas. Além da cessão fiduciária aqui dos aluguéis, ainda tem alienação do próprio imóvel, né? Então, mesmo que o devedor esteja aqui em recuperação judicial, apesar de que é uma recuperação judicial onde o devedor ele é uma pessoa aparentemente idônea que está querendo, tem se esforçado para sair dessa situação, aqui é um CRI que não me causa tanta preocupação, mas acho importante comentar aqui com vocês. Aqui nos demais ativos do fundo, aqui não tem nenhum aonde eu identifiquei algum risco mais elevado. Mas novamente reforço com vocês que aqui tem uma carteira bem pulverizada. Se você tem uma carteira também de fundos imobiliários pulverizados, qualquer coisa não, né? Mas se tiver algum problema, você acaba nem sentindo. Então aqui é um fundo que eu me sentiria bem seguro aqui com ele, tá? Não identifiquei nada que me despertasse aqui um alerta vermelho, um alerta amarelo. Aqui tudo tranquilo aqui com a carteira, pelo menos por enquanto. Enfim, aqui uma boa remuneração, vejo que boa segurança. Talvez o maior risco mesmo é outra gestora comprar Parames e incorporar o fundo em outro que seja de baixa qualidade. Ok, então é isso. Espero ter gostado. Peça seu like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.